dia, amigos e amigas. Nesta quinta-feira, 27 de outubro, eu desejo partilhar com vocês um trecho da Carta aos Efésios, capítulo 10, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Nós estamos concluindo hoje a leitura da Carta aos Efésios, enquanto primeira leitura que nos foi oferecida, tal leitura, desde o dia 13 de outubro. Antes disso, durante a semana estávamos lendo a Carta aos Gálatas e a partir dos próximos dias começaremos a ler como primeira leitura a Carta aos Filipenses. Hoje concluímos então a leitura da Carta aos Efésios. E nesse capítulo 6, versículos de 10 a 20, o autor da carta nos oferece uma metáfora militar. Ele nos convida a vestir a armadura para a guerra. E depois ele apresenta as partes específicas, parte por parte dessa armadura. Ele nos convida então a vestir o cinturão, a couraça, os calçados, o escudo, o capacete e a receber a espada. Trata-se, claro, de uma metáfora militar, tanto é verdade que depois ele especifica dizendo, por exemplo, que o cinturão é o cinturão da verdade, a couraça é da justiça, os calçados são o evangelho da paz, o escudo é a fé, o capacete é o capacete da salvação e a espada é do Espírito, que é então a espada da palavra de Deus. É muito importante perceber, entender que não se trata para o autor da carta aos Efésios de uma luta contra elementos palpáveis. Tanto é verdade que ele diz, não se trata de uma luta contra a carne e o sangue. Ele quer dizer, não se trata de elementos assim que nós podemos individuar. Poderiam ser ou elementos psicológicos contra os quais nós precisamos lutar no nosso dia a dia, ou então elementos de inimizade, inimigos, perseguidores, adversários. Não, se trata de uma luta espirituais contra elementos, vamos dizer assim, não palpáveis. Antes de mais nada, é preciso ter bem presente que essa luta já foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, nos versículos 20 a 23, é dito que Jesus Cristo já venceu essa luta, né? Porém, se ele já venceu, essa luta continua em movimento e nós continuamos a ser atingidos, mesmo se a luta já foi vencida. É aquele aspecto do já, mas não ainda, que nós encontramos nas Escrituras. Porém, não se trata de um convite a um atacar, né? Não se trata de uma luta no sentido de que nós devemos vestir a armadura e nos colocar a lutar. Não, se trata de uma atitude de defesa, se trata de uma atitude de defesa. A luta já foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo, mas o diabo, com todas as suas maquinações, continua tentando atingir-nos. E aqui, então, aquilo que o autor da carta aos Efésios nos apresenta é uma exortação a defender-nos. E a defender-nos como? A defender-nos através da palavra de Deus e da oração. Ou melhor ainda, através da oração com a palavra de Deus. Antes, porém, de especificar um pouco mais esse elemento, eu gostaria talvez de sugerir o seguinte. Quando nós falamos dessas potências sobrenaturais, nós não podemos saber exatamente do que se trata, né? Nós não podemos saber exatamente do que se trata. Porém, se nós quisermos pensar num aspecto assim um pouco mais prático, nós muitas vezes percebemos que há forças que nós não sabemos exatamente quais são, onde estão, mas que atingem a nossa vida. De fato, quando nós pensamos
em forças econômicas, em forças políticas, em forças culturais, nós sempre temos a percepção de que há aspectos tão profundos, em relação aos quais nós não conseguimos vencer, né? Mesmo do ponto de vista político, mesmo se o sistema político ele fosse, né, positivo, ou seja, trabalhasse para o bem comum, mesmo assim há forças que são mais fortes e que parece que são forças ocultas. Nesse sentido, contra essas, digamos assim, forças que nos ultrapassam, né, mesmo se o autor deixa bem claro que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o vencedor, né, mas na medida em que essas forças, em algum modo, nos atingem, nos atacam, então o autor da carta aos Efésios nos convida a resistir com essa armadura. E essa armadura, ela é sobretudo então aquela da palavra de Deus e da oração por nós e pelos outros, a oração de intercessão. Nesse grupo São Jerônimo, nós estamos dia após dia oferecendo uma reflexão sobre a palavra de Deus, mas uma reflexão que não quer simplesmente ser ajudar a conhecer mais a palavra, mas uma reflexão que ajude a todos nós a rezar e depois a agir em consequência da nossa oração. Agir no sentido das escolhas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Então, caros amigos e amigas, eu quero convidar que hoje nós rezemos com a palavra de Deus, com a carta aos Efésios, com os demais textos que nos são oferecidos no dia de hoje, de modo que a oração será a oração com a palavra de Deus, justamente, será o nosso cinturão, será a nossa couraça, será o nosso calçado, o nosso escudo, o nosso capacete, a nossa espada. Justamente a partir da oração com a palavra de Deus, que a cada novo dia nos fortalece, nos reforça, nos permite que nasçam novas esperanças, nova alegria, novo sentido de vida, nós conseguiremos então certamente estar firmes contra esses ataques, essas maquinações do diabo, e conseguiremos então ser pessoas que caminham no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo que nós nos fortaleçamos hoje com a palavra de Deus, com a oração, e que possamos assim continuar a nossa caminhada com muita alegria, com muita esperança. Tenham todos um bom dia.